Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai conversar sobre técnica contratual e storytelling. E para isso a gente trouxe o Eduardo Tristão, nosso sócio de imobiliário. Então, obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu, Luciana. Eu que agradeço. A gente ouve muito sobre storytelling hoje em dia no mundo do marketing, né? Vender a caixinha de suco contando a história do plantador de laranja e tal. Como é que isso é usado na técnica contratual? No final do dia, fazer um contrato é contar uma história, Luciana. Com a particularidade que o contrato conta uma história de uma maneira técnica para interlocutores específicos, quais sejam as partes que estão ali transacionando, contratando, e aquele que eventualmente vai ser o intérprete oficial daquela história que está sendo contada, que no caso vai ser o juiz ou o árbitro numa situação de conflito. Contrato é direito, e direito nada mais é do que comunicação. Eu costumo brincar que todo contrato, basicamente, ele gira em torno de um protagonista, de uma parte, contra um antagonista, a outra parte, que giram em torno de um determinado objeto de desejo. E ali a história se desenrola. Vamos pensar numa compra e venda. Numa compra e venda você tem o comprador, que é um dos atores principais daquela história. Você tem o vendedor, que é o outro ator principal daquela história. E eles giram em torno de um determinado objeto de desejo. O objeto da compra. O vendedor querendo transferir a propriedade daquele objeto e o comprador querendo adquirir a propriedade daquele objeto. E é em cima disso que a gente desenvolve a nossa história contada numa linguagem jurídica. O problema é que a linguagem jurídica, em geral, é um pouco mais árida do que a história em geral, né? As histórias são envolventes e eu não enxergo muitos contratos que sejam envolventes ou que atirem o leitor a continuar lendo avidamente. Acho que você tem razão por um lado, mas por outro, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de técnica contratual. Eu acho que a gente tem que descolar um pouco essa ideia de que contrato tem que ter um texto pesado, tem que ter um texto chato. E eu volto para a estrutura. Eu acho que o contrato, a hora que a gente olha, e associando storytelling com o contrato, a gente olha para a estrutura do documento. Como eu torno essa estrutura mais atraente para o meu interlocutor? Primeiro, a gente começa a lançar mão de várias técnicas contratuais ou técnicas metacontratuais que a gente importa de outras formas de linguagem. Exemplo, história em quadrinhos, cinema. Posso te dar um exemplo prático? É muito comum a gente colocar nos nossos contratos os considerandos, né? A gente apresenta lá as partes, vendedor, comprador, considerando o quê? Considerando que o vendedor é uma empresa que faz isso, aquilo, outro da vida. Ali eu já estou fazendo basicamente um trailer da história que eu tenho para contar. Né? Eu já estou atraindo o meu interlocutor para uma história, falar assim, olha, continua lendo que esse é um contrato que vai te interessar. Isso tem muito a ver com a estrutura. Eu costumo dizer que o contrato, os considerandos são trailer. A parte de objeto é a hora que você apresenta as partes e o enredo geral da história. A parte de preço é a parte que mais emocionante ali, né? Como é que você vai pagar, parcela, não parcela, quais são as responsabilidades que ficam, quais são as que vão, e brincando com essa associação em outras linguagens. O que tem em comum a linguagem do cinema e a linguagem do direito? Eu acho que tem tudo em comum. Voltando, o DNA é comunicação. A linguagem do cinema, ela gira em torno dessa ideia de protagonista, antagonista e objeto. Ela sempre tem um arco, né? Se você assistir, são poucos os filmes em que não existe um arco do herói. Né, em que você entra de uma forma na história e sai de outra, os contratos também funcionam assim. Você entra numa posição querendo comprar e sai na posição comprando a coisa. Né? E muitas vezes a gente utiliza algumas técnicas de cinema, por exemplo, storyboard. E a gente acaba encampando isso, por exemplo, na hora de montar a estrutura dos nossos contratos. Ou seja, frame a frame, em que ângulo eu vou tratar a cláusula de objeto, eu trato ela de uma maneira mais aberta. Eu preciso detalhar alguma coisa, eu fecho o plano. Né? Então, eu vou abrir a minha redação falando genericamente de preço, fechar o meu plano detalhando o preço, abrir a minha redação falando de responsabilidade, fechar a redação dizendo quando responde, que circunstância responde, como se dá o procedimento.
Então é muito nesse balanço. Eu acho que com isso a gente consegue criar contratos mais interessantes, mais fáceis de ler, mais acessíveis e mais compactos. E quais as vantagens que um bom contrato pode trazer para o negócio? Eu acho que, primeiramente, facilitar com que as próprias partes tenham acesso a um documento que elas compreendam. Porque muitas vezes o cliente aparece aqui no escritório, ele fala assim, doutor, eu vou fazendo um contrato aqui, mas é para guardar na gaveta, viu? Eu só vou usar quando tiver conflito. Eu acho que um bom contrato é um contrato que o teu cliente não vai ter medo de abrir a gaveta e ler aquele contrato no momento que ele efetivamente tiver alguma dúvida de como a relação está caminhando. E segundo, acho que quanto melhor elaborado o contrato for, mais compacto, mais bem feito e mais atraente na leitura, mais fácil vai ser a interpretação eventualmente do juiz que vai julgar aquele conflito, né? Então acho que essa é a tônica. A gente aqui no escritório acredita que contratos não podem ser mais tratados como bicho de sete cabeças, que contratos têm que ser, ao mesmo tempo, sérios, organizados, retratando tudo aquilo que precisa ser retratado do seu ponto de vista jurídico, mas com uma abordagem um pouco mais palatável, porque no final do dia a gente não advoga para advogados, a gente advoga para clientes. Mas a tendência um pouco do mercado é, imitando os contratos americanos, é fazer contratos enormes em que você fala 20 vezes a mesma coisa. Será que a gente consegue reverter essa tendência do mercado? Olha, eu acho que isso vai tomar tempo, porque advogado, muitas vezes, óbvio que há exceções, mas advogados tendem a ser um pouco mais prolixos, a pecar pelo excesso. Só que eu acho que quanto mais excesso você coloca no documento e quanto mais repetitivo ele for, primeiro, menos atraente ele fica, menos interessante na leitura, e outra, maior a chance de você gerar misinterpretations, conflitos. Então, eu acho que a ideia aqui tem que ser de tratar juridicamente o documento como algo compacto e coeso. Coesão. Para despertar o olhar para aquilo que é necessário, para aquilo que é relevante, de uma maneira clara. Eu não preciso falar 200 vezes que o comprador quer comprar. O comprador quer comprar é um recado que eu tenho que dar uma vez só. Eu não preciso ficar reexplicando aquele roteiro o tempo inteiro, né? Como em alguns filmes a gente até enxerga isso. Exemplo clássico é a personagem da Anne Hathaway em Interestelar, em que aquela personagem ela serve para uma coisa só, para explicar que raios de história a gente está assistindo. E isso torna as coisas cansativas, longas demais, complicadas demais, caras demais, pensando na questão de custo-benefício para o cliente, e muitas vezes ineficientes. Então, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, aproximar a linguagem jurídica da linguagem do cliente. Claro, sempre tendo cuidado de não abrir mão da linguagem técnico-jurídica em prol de uma linguagem sujeita a N mais uma interpretações. Daí um pouco a diferença do nosso storytelling jurídico com o storytelling cinematográfico. O storytelling cinematográfico ele admite N mais uma interpretações. A gente tem que ter um pouco mais cirúrgico e certeiro na linguagem. Cristão, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Luciana, e estou à disposição para outros convites. Esperamos vocês na semana que vem para mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Madrona Talks.